E aí, Ruralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. E agora vamos entrar num assunto extremamente importante, um conceito dos mais importantes do curso. Tão importante que eu posso afirmar com 100% de certeza que eu vou cobrar na avaliação. É o conceito de derivada direcional. Esse conceito generaliza o conceito de derivada parcial para uma direção qualquer. A gente viu que a derivada derivada parcial em relação a x é exatamente a derivada do cálculo 1, ou seja, a inclinação da reta tangente na direção do eixo x. E a derivada parcial em relação a y é a inclinação da reta tangente na direção do eixo y. A derivada direcional vai ser exatamente a inclinação da reta tangente na direção de um vetor que você escolhe, um vetor qualquer, u. Eu intercepto a superfície em questão com um plano que tem a direção do vetor u, vou obter uma curva que tem uma reta tangente nesse ponto. A inclinação dessa reta tangente vai ser a derivada direcional nesse ponto em relação ao vetor u. Tá? Então, esse conceito ele analisa de forma bem completa as taxas de crescimento da função nesse ponto. Eu escolho uma direção e vejo se está crescendo ou decrescendo, qual é a taxa. Basta calcular a derivada direcional. É muito importante a compreensão desse conceito. Bom, vamos lá. A derivada direcional de uma função z igual a f de xy num ponto P0, na direção do vetor u, é definida quando o limite existir por df du, no ponto P0, igual ao limite, quando t tende a zero, de f de P0 mais tu, menos f de P0, sobre t vezes módulo de u. Essa definição, ela, em breve, vou fornecer outra definição mais simples, né? Essa definição é mais técnica, mas a gente pode usar para verificar, por exemplo, que se eu escolho u na direção u como 1, 0, eu obtenho a derivada parcial em relação a x. Ou seja, se eu escolho a direção do eixo x, eu caio na derivada parcial em relação a x, como era de se esperar. Aqui, o ponto P0, x0, y0, mais t vezes u, que é 1, 0, que tem a direção do eixo x, direção e sentido do eixo x. Fazendo as contas, eu obtenho isso aqui, ó, x0 mais t, y0, menos f de x0, y0. Repara que a variação só ocorre em x e em y permanece constante. É exatamente esse o comportamento da derivada parcial em relação a x, né? Isso aqui é a derivada parcial em relação a x. Se eu substituo u por 0, 1, que é um vetor que tem a direção do eixo y, sentido, eu obtenho a derivada parcial em relação a y analogamente. A variação aqui ocorre só em y, em x permanece constante. Então, eu obtenho a derivada parcial em relação a y. Como era de se esperar, a derivada direcional é a generalização da derivada parcial. Em particular, na direção 1, 0, eu obtenho a derivada parcial em relação a x, e na direção 0, 1, em relação a y. Tá certo? Bom, vamos visualizar, então, vamos analisar geometricamente o que está acontecendo. Novamente, vamos pegar uma superfície, um ponto x0, y0 da superfície, do domínio, né, da função, cujo gráfico é essa superfície aqui, e vamos escolher uma direção u. Eu quero saber quem é a derivada direcional na direção u no ponto x0, y0. Bom, analogamente aos casos anteriores, eu pego um plano que passa por esse ponto x0, y0, que é paralelo ao eixo z, que tem a direção do vetor u. Esse plano vai interceptar essa superfície numa curva, a interseção do plano com a superfície é uma curva, e essa curva vai ter uma reta tangente nesse ponto. A inclinação dessa reta tangente é a derivada direcional na direção de u, no ponto P0. Tá claro? Exatamente análogo ao que a gente fez com derivada parcial em relação a x e em relação a y, só que agora numa direção u qualquer. Tá certo? E para visualizar isso melhor, uma ferramenta fundamental é o GeoGebra. Vamos analisar um exemplo no GeoGebra. Vou abrir o GeoGebra online para a gente enxergar isso. Olha aqui. Vou analisar, você pode aqui nessa ferramenta colocar a função, aqui tem uma função x2 mais y2 sobre 2, um paraboloide para cima.
tá? Como a gente pode ver aqui, eu escolho o ponto e o vetor. E aqui está a derivada direcional, nesse ponto, na direção desse vetor. Ele calcula, tá? Olha aqui. Vou botar aqui em cima para você ver o que eu posso fazer. Eu escolho a direção que eu quero. E aqui eu escolho o ponto que eu quero também. Eu vou deixar o ponto 1, 1 para facilitar, mas eu posso mudar o ponto. E aqui eu tenho a direção. Olha. Eu quero a derivada direcional nessa direção. Eu obtenho, então, a interseção do plano que tem essa direção. Olha só, o plano ele acompanha a direção do vetor. Ó. A interseção do plano com a superfície dá uma curva. E a reta tangente tem uma certa inclinação, que é a derivada direcional. Se eu aponto em outra direção, eu tenho o plano cortando, formando outra curva. Eu tenho outra derivada direcional. E por aí vai. Ó. Aqui eu posso observar que existe uma direção onde a inclinação é máxima, né? É a maior possível. Olha só como está inclinada nessa direção. E tem direção onde a inclinação é zero, né? A reta tangente é horizontal. Tá vendo? Olha só. Então, aqui eu consigo a derivada direcional em qualquer direção. Tá vendo? É isso que está acontecendo. Com a derivada direcional, eu analiso o crescimento ou decrescimento do gráfico na direção U escolhida. É muito importante compreender isso. E é uma obrigação testar esse software, testar esse GeoGebra, colocando aqui uma função que você queira testar. E visualizar, enxergar o que está acontecendo. Tá? Observa, a interseção do plano com a superfície fornece vários tipos de curvas, e elas aparecem aqui nitidamente. E a reta tangente a essa curva tem uma inclinação. Essa inclinação é a derivada direcional. Tá claro? Bom, vamos voltar, então, à nossa apresentação e continuar com esse teorema. Esse teorema, ele, na prática, facilita muito o cálculo da derivada direcional. A derivada direcional é dada por um limite, que pode dar trabalho, cálculo do limite. E esse teorema aqui diz que a derivada direcional, se a função f for diferenciável, o ponto P0, é igual ao, simplesmente, o produto escalar do gradiente pelo vetor U dividido pelo seu módulo. Tá? É simples assim o cálculo da derivada direcional. Tá? E agora, como a gente acabou de visualizar até no GeoGebra, eu consigo calcular em qualquer direção. Então fica a pergunta, em que direção e sentido a taxa de variação é máxima? Tem uma direção e sentido em que ela é máxima, né? Em qual direção e sentido a taxa é máxima? O próximo teorema vai responder. Se z igual a f de y for diferenciável no ponto P0, tal que o gradiente é não nulo, então o valor máximo da derivada direcional ocorre quando U tem a direção e sentido do vetor gradiente. Olha só como é importante esse vetor. Então, em que direção e sentido eu tenho que apontar para calcular a maior derivada direcional possível? Ou seja, em que direção e sentido eu tenho que interceptar com plano tangente para obter a curva com a maior inclinação possível? Na direção do vetor gradiente. Tá claro? Isso é fantástico. E qual o valor? A direção e sentido é do vetor gradiente, mas qual o valor dessa inclinação máxima? É exatamente o módulo do gradiente. Tá? Esse teorema é importante. Também podemos concluir que o valor mínimo é atingido quando o vetor U tem a direção e sentido oposto do vetor gradiente. E a taxa mínima é menos o módulo do vetor gradiente. Também podemos concluir que o valor é zero quando o U tem a direção perpendicular ao do gradiente. Então, quando é que a taxa é máxima? Quando eu tenho a direção e sentido do gradiente. Quando é que é mínima? Quando tem a direção e sentido oposto ao do gradiente. Quando é que é zero? Quando tem a direção e sentido perpendiculares ao gradiente. Tá?
São informações importantes que a gente pode tirar. Vamos a um exemplo. Considera a função f de xy igual a 2x3 mais xy2. No ponto 1, calcule. Derivada parcial em relação a x. Bom, parcial em relação a x eu só derivo em x e trato y como constante. Então aqui fica 6x2 e aqui y2. Substituindo o ponto 1, essa barrinha vertical aqui com o ponto 1 embaixo significa que eu vou substituir o ponto 1 aqui. Então, substituindo o 1 fica 7. 1 aqui, somando dá 7. Derivada parcial em relação a y. Agora o x fica constante e eu vario o y só. Derivada de 2x3 é 0 em relação a y. Derivada de xy2 é 2xy. Substituindo o 1 fica 2. Então, achei aqui as derivadas parciais. Derivada direcional, na direção do vetor menos 2, 3, no ponto 1. É só pegar o gradiente no ponto 1 e fazer o produto escalar de u sobre o módulo de u. Ou seja, quem é o gradiente? Eu já achei as derivadas parciais, eu sei quem é o gradiente. Vetor das derivadas parciais, 6x2 mais y2, 2xy. Esse é o vetor gradiente. Substituído o 1 fica 7,2. Bom, quem é u sobre o módulo de u? U é o vetor menos 2, 3. Sobre seu módulo, como é que é o módulo do vetor? Raiz da soma do quadrado das coordenadas. Né? 4 mais 9, 13, raiz de 13. Agora é só fazer o produto escalar. O produto escalar é multiplicar as coordenadas correspondentes e somar depois. 7 vezes menos 2, multiplicando as primeiras coordenadas, 7 vezes menos 2, menos 14. 2 vezes 3, 6. Menos 14 mais 6, menos 8. Sobre raiz de 13, está aqui. Essa é a taxa de variação na direção menos 2, 3, ou seja, nessa direção, eu estou decrescendo com taxa 8 sobre raiz de 13. Ou seja, estou decrescendo com a taxa 2,2188. Tá? O sinal indica se está crescendo ou decrescendo. E aqui taxa. Qual é a inclinação? Quanto está inclinada a curva? 2,2188. Está decrescendo. Tá? Vamos a outro exemplo. Agora eu quero no mesmo ponto, sempre no mesmo ponto, estou pedindo sempre no mesmo ponto, na direção 4,1. Do vetor 4,1. Bom, faço a mesma coisa. Vou repetir o gradiente, porque eu não mudei o ponto, então o gradiente continua 7,2, né? Agora eu mudo aqui o vetor. O módulo vai ser raiz de 17. Faço o produto escalar de 7,2 pelo vetor 4,1, vai dar 30. 30 sobre raiz de 17, 7,2761. Está aqui a taxa de variação positiva, derivada direcional positiva, está crescendo a uma taxa de 7,2761. Tá? E se eu escolher a direção do vetor gradiente? Eu obtenho a taxa máxima. Fazendo as contas, vai dar 53 sobre raiz de 53. 7,2801. Repara que a anterior, quando eu tinha pego a direção 4,1, eu tinha achado 7,2761. Bem alto, mas a maior possível, que nunca vai ser superada, é essa aqui, a direção do vetor, direção e sentido do vetor gradiente, que vai dar 7,2801. Tá? Se eu pegar a direção e sentido oposta do vetor gradiente, eu vou achar a taxa negativa, menos a taxa que eu tinha achado antes, ou seja, menos o módulo do vetor gradiente. Tá? Menos 53 sobre raiz de 53. Então, está decrescendo com a maior inclinação possível. Bom, se eu escolho a direção 2 menos 7, que é perpendicular a 7,2, certo? 2 menos 7 é um vetor perpendicular ao vetor 7,2. O que acontece? O produto escalar 7,2 por 2 menos 7 vai dar 0, então a taxa é 0. Tá certo? Então, é isso que está acontecendo. Se esse gráfico é uma montanha e eu estou no ponto 1,1 da montanha, correspondendo ao ponto 1 do domínio, né? Ponto da montanha correspondendo ao ponto 1,1 do domínio, então, em que direção eu tenho que ir localmente para que eu suba na maior taxa possível a montanha? Na direção do vetor gradiente. Eu tenho que virar na direção 7,2, que é a direção do vetor gradiente. Se eu virar na direção 2 menos 7, eu estou andando sobre uma curva de nível. Eu não estou mudando a altura, por isso a taxa é 0, perpendicular ao vetor gradiente. Tá?
Uma observação só para que a ideia fique clara. A definição que a gente deu aqui, que a gente viu de derivada direcional, é gradiente escalar U sobre o módulo de U. O produto escalar tem uma fórmula que nem sempre é usada, mas que também é vista até no ensino médio, que é produto escalar de A por B é o módulo de A vezes o módulo de B vezes cosseno do ângulo entre eles. O produto escalar tem essa forma também. Então eu posso escrever isso. O produto escalar desses dois vetores, do vetor gradiente vezes o vetor U sobre seu módulo, é o quê? Módulo do primeiro, está aqui, vezes o módulo do segundo, que eu escrevi aqui, vezes o cosseno entre o vetor e o gradiente, entre o vetor U e o gradiente. Cosseno do ângulo entre o vetor U e o gradiente. Aqui eu posso simplificar bastante. O módulo de U sobre o módulo de U fica assim, que é 1. Então eu posso até eliminar esse termo. Então, a derivada direcional é isso. Eu poderia reescrever assim, né? Só estou fazendo isso para explicar a questão da taxa máxima. Poderia, então, escrever assim. A derivada direcional é o módulo do gradiente vezes o cosseno do ângulo entre U e o gradiente. Quando que vai ser máxima? Quando que essa expressão aqui é máxima? Ora, o gradiente não muda no ponto. Se eu estou naquele ponto e estou só mudando a direção, o gradiente continua constante. Eu não estou mudando o ponto, eu estou mudando o U. Mas o U não aparece aqui. O que aparece é o cosseno do ângulo entre U e o gradiente. Quando é que o cosseno é máximo? O cosseno é máximo quando vale 1. Ou seja, quando o ângulo θ é 0. Ou seja, quando U e o vetor gradiente têm a mesma direção. Né? Então é por isso que se eu escolho a direção do vetor gradiente, eu escolho a direção onde a taxa de variação é máxima, onde a derivada direcional é máxima. Tá claro? E quando é que o cosseno é mínimo? Bom, o cosseno é mínimo quando eu tenho o valor menos 1. Ou seja, quando o θ é 180. Ou seja, a direção é a direção em sentido oposto ao do gradiente. Tá certo? É isso que está acontecendo. Quando é que o cosseno é 0? Quando o ângulo entre eles é 90 graus. Tá? Essas informações demonstram o que a gente tinha visto anteriormente, a taxa máxima e mínima, e taxa zero. Tá? Bom, aproveitem bastante o GeoGebra nesse caso, façam testes para observar todas essas informações que a gente acabou de ver. É fundamental o GeoGebra nesse assunto, derivada direcional. Um abraço, a gente se fala.